Está começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre a formação de milícia. O artigo 5º determina que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem previsão legal. E também considera como crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E para falar sobre milícia, nós temos dois convidados do estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o delegado Valdinei Cordeiro Coimbra, da Polícia Civil do Distrito Federal. Ele é especialista em Direito Penal e Processo Penal. Doutor Valdinei, gostaria que o senhor explicasse o que é que caracteriza a milícia. Ok, Rimac. A milícia, esse termo milícia, né, é um termo novo que surgiu aí a partir de 2004, considerando a existência dessa atividade inicialmente no Rio de Janeiro, né, mas ela já o termo milícia já é um termo antigo, né, ou seja, desde a época do Império já se utilizava a expressão milícia para designar aí as forças policiais de segunda linha, né, a exemplo da Polícia Militar na sua origem na época do Império. Atualmente, então, nós tivemos aí uma alteração dentro do Código Penal, o artigo 288-A, criando o crime com o nome iuris, milícia privada, né? E a característica dela é uma organização criminosa, né? O legislador teve a infelicidade de não aproveitar a oportunidade para definir dentro do Código Penal, dentro do artigo 288, o que caracteriza a milícia, né? Mas no dia a dia seria, então, pessoas organizadas, grupos organizados, que inicialmente prestariam serviço de segurança, né? E a partir de estabelecer uma área, definir uma área, eles passam também a fornecer outros serviços e acabam ingressando na prática de atos criminosos também. Necessariamente, a milícia tem a característica de ter um envolvimento e aí de militares, mesmo ou não? Não necessariamente. Como o legislador não definiu, a princípio não se exige a participação de militares ou policiais civis, agentes penitenciários, mas é comum, né, que pessoas das forças de segurança também estejam integradas, estejam trabalhando para as milícias, né, nos famosos bicos, né, os policiais militares ou policiais civis, às vezes para complementar a renda, ingressam na atividade de milícia para, né, acaba se integrando também. Ou seja, não é obrigatório, mas pode acontecer de existir. Também está aqui conosco Nelson Gonçalves, especialista e pesquisador em segurança pública pela Universidade Católica de Brasília. Professor Nelson, seja muito bem-vindo ao Artigo 5º. Esse é um tipo de crime que tem crescido no país? Bem, na verdade, eu não diria que ele tem crescido, eu diria que ele tem sido tornado evidente nos últimos anos, porque, na verdade, historicamente, grupos criminosos são conhecidos desde a Idade Média, quando, por exemplo, o feudalismo entrou em decadência e que os senhores feudais não tinham mais condições de manter os seus exércitos, né? Esses exércitos particulares acabam se tornando milícias criminosas, inclusive. Okay? Então, desde aí se tem notícia disso. Um outro histórico momento do que se pode chamar de milícia foi o caso da década de 20, no século passado, nos Estados Unidos, que a corrupção dos policiais, incluindo atividades que se assemelham muito com a atuação das milícias no Brasil hoje, foi motivo da maior reforma que o sistema policial norte-americano teve naquele período. No caso brasileiro, já foi dito pelo Dr. Valdinei, nós temos o histórico das milícias, tanto legais quanto ilegais, desde o surgimento do Brasil como Estado-nação. Mais recentemente, elas têm sido tornadas evidentes por conta do tipo de atuação que elas têm estabelecido em regiões de exclusão social nítida, né? Uhum. Então, nós não podemos dizer que é novo. Não é um fenômeno novo, ele talvez esteja recebendo maior atenção nos últimos anos por conta das suas próprias atitudes. O senhor citou aí as milícias, a legal e aí, no caso, essa criminosa. Okay. Para que fique claro,
Como caracterizar a que é legal e a outra que não? Bom, na verdade, quando nós falamos de uma milícia que pode ser... O termo milícia, como o próprio delegado já colocou, é um termo que vem de agrupamento de indivíduos, na maioria das vezes armados, que se contrapõem a determinadas situações que são a eles impostas. Talvez, historicamente, só para explicar, uma milícia que é extremamente conhecida na história são os partisãos franceses que atuaram contra os alemães na Segunda Guerra Mundial. Era uma milícia. E, vamos dizer assim, do ponto de vista da resistência, perfeitamente legal. Né? E constituída não necessariamente de militares, pelo contrário, a maioria delas era constituída de civis que se armavam para alinharem-se com as forças militares e, a partir daí, se contrapor ao inimigo invasor. Bom, então, esse é um caso. O caso das milícias ilegais são aquelas que atuam à margem da lei, prestando serviços ou impondo violência contra comunidades, insisto, em contraposição à legislação que esteja estabelecida. Nós tínhamos até recentemente um vácuo nessa questão no Brasil, mas agora com a Lei 2.720 acabou por estar estabelecido de maneira muito clara o que é uma milícia, ainda que, como disse o Dr. Rodney, poderia ter sido aproveitado para uma melhor caracterização. Bom, em setembro de 2011 foi sancionada a lei que torna crime a formação de milícia ou grupo de extermínio no país. Com a nova legislação, os casos de homicídios que forem cometidos por milicianos serão punidos com mais rigor. Nos últimos anos, a ação de milicianos e grupos de extermínio tem ganhado destaque nos noticiários nacionais. Mas, mesmo assim, os termos são desconhecidos de muita gente. Milícia? Milícia? Tô nem sabendo direito o que é. Gangue? Uma milícia de gangues? Milícia? Já ouvi falar. Agora aí você me pegou, não estou lembrando agora não. Os crimes de formação de milícia, grupo de extermínio ou paramilitares não estavam previstos no Código Penal, que foi criado em 1940. A alteração proposta pelo Congresso Nacional e sancionada pela presidenta da República, Dilma Rousseff, deve trazer um tom ameaçador aos criminosos. Agora, de acordo com a nova lei, se um crime for cometido por um miliciano ou integrante de facção de extermínio, a pena pode ser aumentada de 1/3 até a metade. Alguns delitos são mais comuns, como homicídios e extorsão, e são registrados com mais frequência nas regiões norte, nordeste e sudeste do país. Este advogado criminalista esclarece que a lei não muda muito a realidade, mas já é um avanço na proteção dos direitos do cidadão. Segundo ele, é fundamental que a sociedade esteja atenta em detectar estes criminosos nas comunidades. Ao retirar dos espaços onde há a atuação desses grupos, o Estado ele deve se fazer presente. Isso é o que é o mais fundamental, isso que vai provocar a mudança. O Estado ele tem que se fazer presente com os serviços públicos, com a segurança pública e criar uma nova cidadania nessas regiões. Isso que vai provocar uma mudança efetiva e não o tipo penal. Bom, Valdinei, até para esclarecer ali o cidadão que foi questionado sobre milícia, um não sabia responder, o outro já ouviu falar, o outro disse que é uma gangue. Só para esclarecer, a milícia privada, grupo de extermínio, uma organização, gangue, é a mesma coisa? A princípio, o legislador trouxe tudo num pacote só, né? Então, fala em milícia privada, fala em organização paramilitar, né? E também fala em grupos, acho que grupos, alguma coisa assim. E, então, o que acontece? A milícia, como a gente mencionou aqui, todas elas, tanto a organização paramilitar... grupo de extermínio? Grupo de extermínio. Não, o grupo de extermínio no tipo penal, especificamente, não está grupo de extermínio. Vai estar grupo de extermínio lá no parágrafo 6º, que criou no artigo 121, né, e fez remissão, então, ao grupo de extermínio, né. Então, a gente acaba deduzindo que seria grupo de extermínio aí no artigo 288A. Então, na verdade, são associações, né, só que a milícia privada, associações de pessoas envolvendo aí pessoas civis, ex-policiais, né, inclusive também policiais, né, com a intenção inicial de prestar uma atividade de segurança, né, uma segurança de fachada, né, normalmente monta-se também empresas de fachada para poder acomodar essas pessoas que vão prestar essa atividade e a partir do momento em que eles dominam a área, eles passam então a
a praticar também outras condutas, né, ilícitas previstas no Código Penal. Tanto é que o 288A, que foi acrescido, o legislador faz remissão à prática de milícia para a prática de crimes dentro do Código Penal, né, o que foi uma pena também, porque poderia também alcançar crimes fora do Código Penal, porque hoje nós temos a maioria dos tipos penais já estão fora do Código Penal, né, são mais de 580 tipos penais fora do Código Penal. Então, a milícia fica definida dessa forma, já a organização paramilitar seria, então, um grupo de pessoas com ideologia, né, e que atuam de forma parecida com os militares, né, tentando alcançar algum objetivo político-partidário, né, e que acabam também praticando crimes. E o grupo de extermínio já é conhecido assim pela sociedade como os famosos justiceiros, né? São pessoas que são contratadas, grupo de pessoas que são contratadas para, por exemplo, limpar uma rua, limpar uma quadrilha que está atuando em determinada área, né? Normalmente são contratados por comerciantes, industriais, né? Que querem ver ali aquela área limpa, né? E isso decorre muito da falta de presença do Estado, né? Da polícia estatal. Como disse ali o próprio advogado ao final da reportagem. Eu gostaria só de agregar na definição precisa que o doutor Valdinei coloca, só uma coisa importante, na diferenciação, não necessariamente legal, mas na diferenciação entre o que nós chamamos de grupos de extermínio e o que nós chamamos de milícias ou milícias privadas, né? Na verdade, um dos fatores que tem diferenciado essas duas coisas, esses dois fenômenos, é que os grupos de extermínio geralmente estão a serviço de um terceiro poderoso. Pode ser um grupo ou uma pessoa. Isso é o que tem caracterizado os grupos de extermínio, esquadrões da morte, muito comuns no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil, lidando com terras e com indígenas, né? Uma característica da milícia é que ela é autônoma. Ela geralmente não presta contas a um terceiro em relação a disputas territoriais. Ela é um grupo que se junta para, de maneira cooperativa, produzir ações criminosas e violentas. Então, isso é o que tem se caracterizado, assim, talvez do ponto de vista até mais sociológico, né? A diferenciação entre um grupo e outro, né? Então, isso, as milícias são extremamente autônomas, elas não têm devido obediência a ninguém, senão a eles próprios, ao interior do grupo, né? E no próximo bloco você vai saber mais sobre milícia. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o pesquisador em segurança pública Nelson Gonçalves e Valdinei Coimbra, delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. No programa de hoje estamos falando sobre milícia. A Lei 12.720, que altera o Código Penal, estabelece o aumento da pena, mas não define o número mínimo de integrantes para que seja caracterizada a milícia. Ô, Valdinei, aí está um problema, né, nessa caracterização com relação à quantidade. Então, Rimac, a partir do surgimento do 288A, aí pela Lei 12.720, nós já temos algumas correntes doutrinárias, né, trabalhando com a definição da quantidade de pessoas que exigiria para a formação da milícia. Nós temos autores que entendem que teria que ser quatro pessoas ou mais, né, levando em consideração o 288, a formação de quadrilha, porque se na formação de quadrilha, que tem uma pena bem menor do que o de milícia privada, se exige a presença de 4 pessoas, então, para esses autores, na formação de milícia deveria também exigir 4 ou mais pessoas, né? No entanto, como na legislação brasileira, nós tivemos agora recente, através da Lei 12.694, nós tivemos a definição de organização criminosa e no tipo penal do 288A fala-se em organização paramilitar, né, equiparando também com a milícia, já temos corrente entendendo que seria um grupo de 3 ou mais pessoas, já caracterizaria aí a milícia. Já dá para sentir efeitos dessa lei? Na minha perspectiva, eu entendo que ainda é muito cedo para que a gente possa fazer uma medição efetiva dos resultados dessa lei. Eu acredito que isso vai tomar um tempo ainda
significativa para que a gente possa dizer, de fato, produziu resultados ou não. Porque o resultado efetivo não é simplesmente você aplicar a lei do ponto de vista teórico. O resultado efetivo é você produzir reduções efetivas na atuação desses grupos a partir da aplicação da lei. Se isso não ocorrer, ela não foi efetiva. Nós temos aí, agora, já na caracterização, na prática, eu me recordo de um caso, acho que também no Rio de Janeiro, das vans, né? Que havia um grupo, eu não sei aqui se eu poderia considerar nesse caso milícia, o Direito pode explicar melhor. Seria, por exemplo, naquele caso das vans, poderia ser configurado, então, nesse caso, claro, hoje, né? Porque antes aí não havia previsão, não é o caso, mas em que, para liberar que as vans circulassem em determinados locais, poderia ter, seria, então, a milícia? Desde que esse grupo esteja agindo mediante ameaça, né, grave ameaça, e também com emprego de armas, né, poderia sim caracterizar a milícia. Tá? É bom esclarecer que a milícia, ela também atua nessas outras áreas. Por exemplo, há informações de que estariam vendendo a TV a cabo no Rio de Janeiro, né, o famoso GatoNet. Né? Então, eles prestam esses serviços de gás, né, venda de gás, combustível, né? Então, ou seja, eles atuam em várias áreas. A partir do momento que dominam a área, passa então a restringir o comerciante ilegal e atuar de forma ilegal em prestando determinados serviços públicos ou serviços ou fornecimento de produtos, né? A ausência do Estado, doutor Nelson? Certamente. Eu acho que talvez esse seja o componente essencial para o surgimento de grupos dessa natureza. E aí eu diria, não só as milícias, né? Quaisquer outros grupos que atuem com violência contra uma comunidade, subjugando essa comunidade, eles só atuam em função do vácuo existente. E esse vácuo, geralmente, é um vácuo provocado pela ausência do Estado. O Estado que não coloca à disposição dessas comunidades os serviços essenciais, os serviços básicos que a ele cabe prover. E aí nós estamos falando de educação, falando de saúde, de trabalho, de saneamento, não é? E quando os indivíduos criminosos percebem a ausência do Estado, percebem esse vácuo, eles identificam também a oportunidade de obter vantagens na sua atuação de forma violenta contra aquela comunidade. Portanto, independente de ser milícia ou de ser grupo de traficantes, o efeito provocado é basicamente o mesmo. Podinei, nesse caso, nesse, digamos, poder paralelo, o que me chama a atenção é que você tem a ausência do Estado e, ao mesmo tempo, tem a presença do Estado por meio de um policial, por exemplo, ou de um membro do Corpo de Bombeiros, né? Justamente. Quando se tem um grupo organizado, seja a milícia, seja a organização criminosa, que tem agentes públicos trabalhando, né, para esses grupos, nós temos aí uma dificuldade, inclusive, de investigação, né, porque o agente público, vamos imaginar, está na delegacia e, ao mesmo tempo, está prestando esse serviço paralelo, né, fazendo bico. E aí, à medida em que se está investigando, às vezes aquela pessoa está trabalhando contra a investigação. Então, isso também vai influenciar até no aspecto de investigação, de produção de prova, né? Então, de caracterização do delito, né, materialização de provas para que o Ministério Público possa oferecer denúncia. E nas ruas as pessoas falam sobre milícia. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Eu sou totalmente contra, né? Eu acho que se o dever é do Estado, do governo, acho que eles que têm que arcar. O estilo que eles usam para obter esses benefícios é a violência, é a intimidação. Eles fazem com que as pessoas sintam medo. As pessoas não pagam espontaneamente, elas pagam porque realmente têm medo das represálias. A população, né, que vive nas comunidades vive com muito medo. Acharam que estavam livres do tráfico, da opressão do tráfico, mas a milícia está seguindo pelo mesmo caminho. Nós pagamos impostos para ter a garantia do Estado. Se o próprio Estado coloca pessoas que cobram para fazer a proteção, tem que ser banido essas pessoas. Em vez de eles lutarem pelos direitos do povo, eles estão justamente do lado de quem está prejudicando o povo. Bom, tá aí as pessoas nas ruas tendo mesmo essa visão de vácuo, como aqui citado pelo professor Nelson Gonçalves. Agora, esse cidadão, esse miliciano, ele atua ali, ele tem, claro, aí agora a tipificação, mas ele também, por exemplo, ele vai ser enquadrado em outros tipos
por exemplo, extorsão? Quando cobra de um comerciante a segurança e, como disse ali um cidadão, impõe esse serviço? Sim, com certeza, né? O crime de milícia, então, é um crime autônomo, né? E se essa milícia e seus integrantes praticarem crimes previstos no Código Penal, a pessoa, então, o grupo vai responder, então, pelo crime autônomo de milícia, né, do 288A, e além dos outros crimes, tais como a extorsão mediante sequestro, o homicídio, né, a lesão corporal, né, o homicídio e a lesão corporal, agora com a causa de aumento de pena específica para milícia e grupo de extermínio, né. Então, além dos tipos penais, a força policial também conta com as corregedorias de polícia, conta com investigações próprias para apurar ali infrações praticadas pelos policiais, né, seja civis, seja militares, seja federais, que também, ou seja, ele pode responder criminalmente, administrativamente e também civilmente pela conduta praticada. Deixa eu fazer uma pergunta aqui ao professor Nelson Gonçalves, que eu acho que com muita propriedade ele pode responder, porque ele está dos dois lados, tanto como um pesquisador, um professor nessa área e também como alguém que esteve lá dentro, porque afinal de contas é um policial militar. O que leva um militar a esse tipo de conduta? Muitos falam assim, é o salário, mas eu conheço tantos policiais que têm paixão, vocação, talvez trabalhariam até de graça. Na verdade, eu diria, mais uma vez, que também há ausência do Estado. E a ausência do Estado no seguinte sentido, eu acho que nós vivemos momentos, historicamente, momentos anômicos na vida brasileira de modo geral, no caso específico das forças policiais, isso se evidencia quando você não percebe uma efetiva responsabilização do agente público para os crimes que ele venha a cometer. Então, na verdade, criam-se expectativas por parte da sociedade de que o agente público sempre será identificado e responsabilizado pelos crimes que cometem, mas na prática nós não vemos isso acontecer de fato. O que se vê muitas das vezes é um corporativismo exacerbado, extremamente negativo, onde grupos internos às organizações tendem a proteger indivíduos dessa natureza, talvez porque estejam atuando em conjunto com esses indivíduos, e, como disse o próprio delegado, isso dificulta de maneira extremamente relevante o processo de responsabilização desses indivíduos. Então, eu diria que é leviano dizer que as forças policiais não tomam providências em relação aos seus indivíduos que desviam, é leviano dizer isso, porque tomam providências, mas muitas das vezes elas mesmas se veem com dificuldades em avançar no processo de responsabilização por conta da ausência de instrumentos que lhes permitam, de fato, colocar esse indivíduo no lugar em que ele deveria estar. Então, eu diria, primeiro, que é a sensação de impunidade, que também acontece dentro das organizações policiais, levam os indivíduos a ter a tranquilidade com relação às suas atuações, a própria sensação de poder sobre as comunidades fazem com que esses indivíduos avancem com facilidade, obtendo vantagens que de outro modo eles não conseguiriam, fazendo com que pareça que o crime valha a pena. Quando nós somos capazes de responsabilizá-los efetivamente, colocá-los sob as barras da justiça e levá-los à prisão, inclusive, essa situação começa a se modificar, porque a certeza da punição é um remédio, é um instrumento extremamente dissuasor. Nesses casos, com envolvimento de agentes públicos, a lei traz algum agravante? Não que seja do meu conhecimento. Talvez o doutor Valdinei possa... assim, tem só a causa de aumento de pena, né, que foi acrescido. Se o crime for hediondo, né, se um delito, por exemplo, for um homicídio qualificado, vai ser caracterizado como crime hediondo, porque a milícia privada não é crime hediondo, né, e dependendo do tipo penal praticado,
há, assim, uma causa de aumento de pena, né? Vai depender do tipo penal praticado. Um crime contra a administração pública, aí nós temos lá algumas situações em que há causa de aumento de pena quando o agente público exercer alguma função de chefia, de comando, né? Então, assim, vai depender do caso concreto. Agora, Valdinei, nós temos aí algum projeto que possa ajudar melhor no tratamento desse tema? Nós temos aí o projeto de lei 236, que está tramitando no Senado, né? Que é o projeto que vai criar o novo Código Penal, que pretende se criar o novo Código Penal. E lá, salvo engano, no artigo 256, no seu parágrafo 2º, traz a tipificação da milícia, agora sem a expressão milícia privada, simplesmente milícia, né? E definindo toda a caracterização, né? De modo que no 288A não foi feito, né? E essa milícia lá nesse projeto está sendo inserido no contexto de organização criminosa. Então, primeiro o legislador define a organização criminosa e em seguida vem definir o crime de milícia com a sua estrutura toda, né, para a prática de crimes, tanto no Código Penal quanto fora do Código Penal, né, que, como eu mencionei no início, foi um defeito do artigo 288A, porque fez remissão à prática de crimes só do Código Penal, né. Foi uma pena, por exemplo, tráfico ilícito de entorpecente, tráfico ilícito de drogas. Se por acaso uma milícia, né, estiver traficando, né, assumir uma área e passar a traficar, então não seria a aplicação aí do 288A, e sim ou o 288, ou então a associação lá da lei de drogas, né? E nós estamos chegando ao final de mais um artigo 5º, Dr. Nelson Gonçalves, delegado Valdinei Coimbra. Eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso estúdio do artigo 5º, e você também pode fazer parte do nosso programa mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E a gente se vê na semana que vem. Até lá.